Iago, tá ouvindo agora? Oi, Bem-vindo, Iago. bom dia, professor. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Tudo certo e com o senhor? Tudo na paz de Deus, levando. Estamos aí levando a situação, né? Eu acho que nós estamos ainda vivendo um sonho. Eu acho que ainda tem coisa ainda para vir aí. É, é o que parece. Vamos começar a aula. Eu vou dar uma pequena revisão aqui dos dois assuntos que nós estudamos. Gostaria de, primeiramente, desejar um bom dia a todos, né? Agradecer a presença, a força que vocês estão dando, meus monitores, né? Agradecer os alunos que estão entrando, participando. Eu acho que nesse primeiro momento é importante essa higiene mental. Enquanto tivermos condições de fazer isso, nós vamos fazer. Então, nós tivemos nós fechamos para esse primeiro momento o sistema musculoesquelético e falamos sobre os ossos, sobre os esqueletos, classificações dos ossos, e agora nós chegamos no sistema articular, sistema esse passivo do movimento, justamente porque ele não é o principal para fazer com que o corpo se movimente, e precisamos entender essas ligações, essas articulações, né, que nós pegamos vários ossos de diversas classificações, curtos, longos, né, planos, e ligamos eles, colamos, justamente para conseguir, né, formar o esqueleto humano. Então, precisamos entender, porque muitas das vezes nós, né, entendemos que a articulação tem ampla gama de movimento e nós precisamos pautar os indivíduos aí fora de que a articulação ela pode ser de diversas maneiras e interagir com o movimento de diversas maneiras. Então, hoje, vamos focar no sistema articular, né, que tem como característica principal, né, a união de dois ou mais ossos, independente do grau de movimento. Então, deixar claro para nós que a articulação é a união de dois ou mais ossos, nunca só dois ossos. Podemos ter dois ossos, podemos ter só um osso, né, ligado a uma outra estrutura que é o mineral, nós vamos falar um pouco mais para frente, e às vezes, né, nós temos ligações de dois ou mais ossos, e aí vamos pensar um pouco, né, no link, né, do esqueleto apendicular e o esqueleto axial, e muitas das vezes acontece lá na cintura escapular, essa ligação, nós temos aí uma união, né, uma junção de dois ou mais ossos. Então, a articulação sempre será a união entre dois ou mais ossos, independente do grau de movimento. Por que independente do grau de movimento? Justamente porque nós temos articulações fixas, né, que não se movimentam, ou então nós não percebemos esses movimentos. Nós temos articulações semimóveis, com pequeno grau de movimento, e nós temos articulações com amplo grau de movimento, que geralmente está linkado a nós, professores de educação física, que somos sinestesistas, gostamos de aplicar movimento. Bom, os tipos de articulações, né? Nós temos aí articulações sinartroses, anfiartroses e sinoviais. Então, como no slide anterior, né, as articulações... Pessoal, por favor, pode ligar a câmera aí, por favor? Ou a câmera não, o áudio? É o do Cauê, acho que ele deve estar trabalhando, deve estar batendo. E então nós precisamos entender que as articulações, eu já ia perguntar para vocês, foi onde que eu parei mesmo, mas agora eu me toquei, né? Essas articulações, ela independe, né, do grau de movimento, e em cima do grau de movimento nós vamos classificá-las, né? Nós vamos classificá-las de acordo com o grau do movimento. Então nós vamos ter articulações sinartroses,
anfiartroses e sinoviais, deixando bem claro nesse primeiro momento que nós vamos estudar primeiramente, né, as articulações sinartroses ou fibrosas, entender por que nós denominamos elas de fibrosas, articulações anfiartroses ou cartilaginosas, também vamos entender por que cartilaginosas ou cartilagíneas, e vamos deixar para a próxima aula sinoviais ou de artrose, porque elas estão relacionadas diretamente com nós, professores de educação física, que somos sinestesistas. Então, uma articulação sinartrose é uma articulação que não tem movimento ou movimento imperceptível. Nós não sentimos esse movimento. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, as articulações, né, dos ossos planos, né, laminares, quando nós juntamos eles no crânio para a proteção do cérebro. Então, nós juntamos essas articulações, né, através de um tecido. Esse tecido é um tecido cartilaginoso completamente fibroso, como se eu estivesse passando uma cola. E aí eu tenho justamente o quê? A união desses ossos sem movimento. Por que não pode ter movimento? Para justamente não ter nenhuma superfície que possa, né, facilitar a entrada ou o impacto de algum material no cérebro, que é o computador central do nosso corpo. Uma outra articulação, a articulação fiartrose ou cartilaginosa ou cartilagínea, nós temos aí a ligação desses ossos, né, de 2 ou mais ossos, não mais para o tecido conjuntivo fibroso, e sim um tecido conjuntivo cartilaginoso. O que quer dizer com isso? Ao invés de ter uma cola, né, exemplo que eu dei, um super bonder colando esses ossos, você tem um outro material que dá vazão para que esses ossos possam se movimentar. Então, geralmente, nós damos um exemplo justamente na respiração. Quando eu faço inspiração e o movimento de expiração, eu preciso aumentar a caixa torácica, né? Eu aumento essa caixa torácica para justamente fazer com que o ar entre no tórax, no pulmão, e depois eu possa expelir, aumentando a pressão para que esse ar possa sair de dentro, né, dos meus pulmões. Então, esse tecido é o cartilaginoso, que favorece esse movimento articular, e com isso, né, eu tenho como classificá-la como anfiartrose e uma articulação com pouco grau de movimento. Uma outra articulação, que vamos deixar mais para frente, é a articulação sinovial ou de artrose, que é uma articulação que tem ampla gama de movimentos, né, grande amplitude de movimentos, e essas articulações elas precisam de outras estruturas para que ocorra esses movimentos, né? essa amplitude articular. Não mais só tecido fibroso, não mais só tecido cartilaginoso, mas também outras estruturas que nós vamos comentar, mas já vou deixar aqui para vocês. Nós temos o ligamento, nós temos cápsula articular, nós temos membrana, nós temos cartilagem, e nós vamos entender isso um pouco mais na próxima aula. Bom, para as articulações sinartroses ou fibrosa, lembrando que fibrosa aí é justamente a estrutura que liga esses ossos, tecido conjuntivo fibroso, né, rico em tecido fibroso que tem condições, é mais duro, né, mais rígido e mais duradouro para qualquer tipo de intempéries. Nós vamos dividir, né, em subtipos. E esses subtipos nós vamos ter aí as suturas, né, as gonfoses e as sindesmoses. Então, nós, né, classificamos essas articulações de acordo com o grau de movimento. A sinartrose ou fibrosa, ela tem como característica principal nenhum movimento ou imperceptível, nós não sentimos esse movimento, e nós dividimos elas em subtipos. Nós temos as suturas, como eu dei o exemplo nos slides anteriores, são encontradas no crânio, onde você tem ali o link, né, a ligação desses ossos para a proteção do cérebro. Nós temos as gonfoses, que é outro subtipo de sinartrose ou de articulação fibrosa, que aí acontece, ela é gonfose justamente porque nós não temos ligações de 2 ossos, nós temos a ligação de dente com o osso. Dente é um mineral, então o dente não é osso, né? O dente, nós temos essa ligação aí dos dentes da mandíbula e do maxilar, né, com o dente, né, com esses ossos, e aí nós denominamos elas de gonfose. E nós temos as sindesmoses, que são encontradas tanto na una
e no rádio, como também nos membros inferiores, tíbia e fíbula. Lembrando que a diferença das suturas para sindesmoses é justamente a película, a membrana, né? É de membrana fibrosa, só que ela está presente entre os ossos e é uma membrana mais espaçada, diferentemente do que acontece com a sutura, que você tem quase a união mesmo desses ossos, né? E eu posso até exemplificar o que acontece com o crânio de indivíduos que têm mais idade, né? Esses ossos acabam se calcificando e formando uma peça só. E é assim que nós estudamos e muitas das vezes descobrimos a idade, né, de um esqueleto. Então, né, a sinartrose é dividida nesses subtipos, suturas, gonfoses e sindesmoses. Nós vamos falar agora precisamente de cada uma delas. As suturas, nós podemos dividir elas em planas, escamosas, serreadas e esquindilese. Nós vamos comentar um pouco mais sobre as esquindileses aí, que é um nome que aparece, mas é uma articulação também, né, bem importante, né, do nosso corpo nessa relação, né, da respiração, da audição, né, de diversos fatores de equilíbrio e outras coisas a mais. Nós precisamos dessas uniões para proteger esse cérebro, para que a gente consiga ter uma interação direcional do espaço, né, de gravidade quando nós estamos caminhando. Mas falando sobre as suturas planas, né, são suturas onde nós temos a ligação desses ossos através de um tecido fibroso, né, e ela é plana justamente por uma questão, né, da superfície que liga esses ossos. Você não encontra nenhum tipo de ranhura e nenhum tipo de corte, né, de estruturas irregulares nessa ligação desses ossos. E eu posso citar aqui, né, uma articulação plana, que é essa ligação aqui, se não me engano, eu gostaria que meus monitores me ajudassem, que é justamente o osso frontal com o osso nasal. Então, você tem aí uma articulação que ela é plana, o osso nasal, né, com o osso frontal. Então, planas, justamente porque essa ligação ela não se movimenta e se faz por uma superfície plana, duas superfícies planas, né, interagindo. Uma outra articulação, né, que é do tipo sutura, nós temos as escamosas, né, as articulações escamosas. Por que escamosas? Porque é estilo escama de peixe, né? Então, nós vamos observar que há uma ligação desses ossos, né, mais precisamente aqui no parietal com o osso temporal, né, essa ligação aqui. Nós vamos ter aí o quê? Uma articulação se sobrepondo sobre a outra, né? Parecidas como escamas de peixe. Então, por isso que nós denominamos essas articulações tipo sutura, né, sem movimento, como escamosas. Nós temos as serreadas e as denteadas, lembrando que essas classificações geralmente são direcionadas com a superfície, né, que se tem essa junção, essa ligação, e as serreadas e denteadas é porque elas parecem, né, eu vou dar um exemplo, a faca de cortar pão, né? Então você pega duas facas, colocam juntas, né, a lâmina, e você passa lá o tecido fibroso, ou então a cola, né, que é o super bonder, para justamente colar. É a mesma coisa que acontece no crânio, são serreadas ou denteadas, né? A superfície em formato de serra ou formato de dente, e é por isso que nós classificamos essas articulações do tipo sutura também de serreadas e denteadas. E nós temos as esquindileses, né? São articulações que estão presentes, né, na região inferior, na base do crânio, e aí nós temos a ligação de dois ossos. Gostaria que meus monitores me ajudassem, que é justamente o osso etimoide, né, com o vômer. Esfenoide. Esfenoide, professor. Esfenoide. É esfenoide ou etimoide? Esfenoide. Então, muito obrigado. E uma outra adendo que o senhor tinha falado, as articulações planas é entre os ossos nasais, é internasal, e não entre o frontal e o nasal.
Muito obrigado, André. Quando eu falei, eu pensei, falei, caramba, é só entre só quem tem superfície plana são os ossos nasais. E tem bem aqui no slide. Muito obrigado, meus monitores. Qualquer coisa eu peço ajuda aos meus universitários. Então, na esquindilese, nós temos aqui uma união do esfenoide com o vômer, né? É uma ligação tipo pinça, né? Uma estrutura plana com a estrutura em pinça. Então, você tem um encaixe dessa maneira, né? Justamente para que você tenha essa ligação entre o esfenoide e o osso vômer, então as esquidileses. Existem outros tipos de articulações suturas, mas precisamente vamos falar desses porque eu consigo, né, buscar essa relação um pouco melhor com o professor de educação física, justamente porque o crânio é uma situação assim que muitas das vezes sofre risco quando a gente pratica exercício físico, ainda mais na criança que tem condições tem mais probabilidade, né? mais probabilidade de vir a ter um acidente e bater a cabeça e outros acidentes maiores, e a gente precisa saber disso. Então, suturas, dividimos elas em planas, escamosas, serreadas e esquindileses, e está relacionado aí, pessoal, com a superfície de ligação. Então, nós temos a superfície plana corrigindo, né, os ossos nasais, né? Então nós temos a ligação plana, escamosas, né? Nós temos a ligação do parietal com o temporal, nós temos as serreadas, né? Que nós temos a ligação aqui do parietal ou denteadas parietal com frontal, e nós temos as esquindileses, como houve a correção dos meus alunos, né? Nós temos aí a ligação do esfenoide com o osso vômer. Bom, para as gonfoses, eu já deixei bem claro no começo da nossa aula, nós temos uma articulação que une dente e osso, né? Nós temos essa ligação, dente e osso, e sendo que dente não é osso, dente é um mineral, então por isso que nós denominamos elas de gonfose, né? A articulação que você tem a união de um osso, né? Com uma estrutura que não seja osso, o dente que é um mineral. Então eu tenho aqui, né, a ligação, né, do dente, né, tanto em cima como embaixo eu ia falar clavícula, desculpa, da mandíbula, né, e da maxila com os dentes, justamente para que possa ocorrer a mastigação. E uma outra estrutura das suturas, nós temos aí a sindesmose, né, que nós temos a união da una com o rádio, né, dos membros nos pêndulos superiores, e a tíbia com a fíbula, onde nós temos aí a ligação, né, dos pêndulos inferiores. Como eu falei, diferentemente das suturas, essa articulação ela é fibrosa, tecido cartilaginoso fibroso, mas em forma de membrana, né, e com uma superfície maior. Isso justamente para quê? Para quando você tenha movimento de supinação e pronação, né, você não tem afastamento da una e do rádio, ou então da fíbula ou da tíbia. Então, também sem movimento, os movimentos muitas das vezes a gente não sente, mas, né, são estruturas também fibrosas, justamente porque o material que liga esses ossos é o tecido fibroso. Então, um exemplo que eu estou passando agora para vocês, né, supinação, pronação, então você não tem afastamento desses ossos, né, e por isso que nós conseguimos aí muitas das vezes fazer movimentos movimentos finos, né, movimentos pequenos com os dedos das mãos, com os carpos, né? Então é importante a gente procurar saber disso, porque muitas das vezes você tem fraturas nessas estruturas que acabam dificultando o movimento desses pêndulos. Bom, seguindo para um outro tipo de articulação, nós temos aí as anfiartroses ou cartilaginosas, que é uma outra estrutura que vai estar linkando esses ossos. Nós temos aí o tecido cartilaginoso, que dá maior mobilidade a essas articulações, e nós temos aqui vários exemplos, tanto o da coluna vertebral, como também da cavidade torácica. E nós vamos dividir, né, com essa articulação de pouco grau de movimento, como cicondrose, que vai unir as costelas ao externo,
né? Isso, que são as costelas verdadeiras e as falsas, né? E nós temos a sínfise, que é justamente a ligação que tem ali os discos intervertebrais, que vai proteger o impacto dos ossos dessas vértebras, né? Então, nós temos sincondrose e sínfise. E nós vamos entender um pouco mais o porquê que se diferencia uma da outra. Bom, a sincondrose, tecido cartilaginoso que une as costelas, como eu tinha demonstrado, você quando inspira e expira, nós temos aí o que? A capacidade de aumentar a cavidade torácica, respirar aumenta justamente para entrar mais oxigênio nos pulmões, e a partir do momento que você expira, você reduz, né, aumenta a pressão, reduz o espaço, aumentando a pressão, e você consegue exalar mais facilmente, né, o CO2. É uma articulação denominada de sincondrose, justamente porque essa articulação, né, essa cartilagem, ela tem tecido hialino, né, células hialinas. O que quer dizer isso, professor? Material? Isso quer dizer o seguinte, que essas células são mutáveis, elas podem, né, com o tempo, modificar essa estrutura. Então, um exemplo que eu costumo dar é a fontanela, né? É uma sincondrose, justamente porque com o crescimento precisamos alocar esse cérebro que vai crescer, e mais para frente, né, essa sincondrose passa a se tornar uma sutura, e a depender da região, plana, né, ou serreada, denteada ou escamosa. Então, sincondrose, tecido cartilaginoso hialínico que vai justamente, né, vai se adaptar de acordo com o crescimento e a evolução dessas estruturas. A sínfise, né, que diferentemente da sincondrose, é uma articulação que o tecido cartilaginoso ele é mais fibroso, não é só fibra, mas ele é mais fibroso, justamente com o intuito de dar proteção, né, de dar proteção entre esses ossos. Então, nós observarmos aqui, nós colocamos aqui a coluna, né, e nós temos esse processo, né, de articulação, né, que vai proteger essa ligação, por isso que eu preciso dessa junção, por isso que eu preciso de um tecido mais fibroso, mas ao mesmo tempo eu preciso de movimento para tentar dissipar essa energia, porque senão a gente teria fraturas o tempo todo nessas vértebras, e nós sabemos o que isso pode causar. E também a sínfise púbica, né, que nós temos aqui na ligação entre os ossos do quadril, e justamente serve para proteger essa estrutura, porque é uma estrutura que você tem a ligação ali do esqueleto apendicular inferior com o axial. Nós vamos estudar isso na próxima aula e vamos demonstrar que é uma articulação de 3 graus de movimento, né? Então você consegue fazer adução, abdução, flexão, e essa movimentação dos ossos é muito forte, muito precisa, o impacto é muito forte, muito preciso para aquela região. Então nós precisamos de estruturas, né, que protejam isso, e por isso desse tecido, né, ser cartilaginoso e também, ao mesmo tempo, bastante rígido, justamente para aguentar as intempéries, né, do dia a dia, ainda mais nós que trabalhamos com movimento, muito com o movimento dos membros inferiores, né, na prática esportiva, na prática diária de exercícios físicos, e muitas das vezes leva a esse tipo de problema, né, de você ter esse rompimento. Então, se fosse só uma cartilagem, isso poderia trazer diversas complicações. Uma lesão nesse tecido, uma lesão nessa região, muitas das vezes deixa um indivíduo incapacitado. Bom, eu vou parar por aqui nessa relação, vou deixar aqui só esse slide da articulação de artrose, mas nós vamos falar um pouco mais para frente, mas já deixo aqui, né, a observação de diversas estruturas que tem na articulação de artrose, nessa articulação de grande movimento, né, justamente para fazer com que nós possamos nos locomover a grandes distâncias, a gerar força e outras coisas mais, e justamente também, né, proteger essa articulação, que é uma das mais importantes do nosso corpo. Todas são importantes, mas para o educador físico, isso aqui está relacionado diretamente. Então, sumarizando, né, para finalizarmos por aqui, nós estudamos
o que seria a articulação, classificamos essa articulação, dividimos ela em subtipos e agora vamos entrar num fórum de discussão aqui com o nosso grupo de alunos e monitores. Um beijo a todos. Eu vou pedir agora para a gente, eu vou estar dando aqui só 1 minuto, eu vou desligar, vou passar o código novamente para que a gente possa entrar para o fórum de discussão. Retornem todos novamente, ok? Ok? Beleza. Professor. Beleza, professor. Beleza, professor.